Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus mais um dia de vida, mais um momento maravilhoso na presença dEle, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Saiba vocês que Ele está observando cada um de vocês, porque Ele falou que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estaria no meio de nós. Então, Ele está aqui agora, está aí em Orlando, está aí em Boston, com a Ruth, está aí na Bahia, com a Tamires, e está comigo aqui em São Paulo e contigo aí, meu irmão, em Mauá. Amém. Glória a Deus. Que Vamos Mauá. lá. Vamos. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez, Senhor, com alegria no coração, Pai, com satisfação plena, Senhor, e poder levantar neste dia maravilhoso, saber que o Senhor nos deu mais um dia de vida, Pai, e que o Senhor vai prever, Senhor. O Senhor já preveu, né? O Senhor vai nos dar um dia maravilhoso, um dia de paz. E eu te peço, Senhor, envia-nos aqueles que estão aflitos, que estão com problemas, Senhor, que estão em dificuldades, Senhor, que não estão encontrando uma saída, Pai, que não te conhece ainda, Senhor. Para que nós possamos revelar, Senhor, que o Senhor é o provedor de todas as coisas, o Senhor é o que abre caminhos, o Senhor é que ilumina, o Senhor é que nos dá alegria, Pai. Oh, Pai, o Senhor é que nos ensina o que devemos aprender, Senhor, para que tenhamos dias melhores. Nos abençoa, Pai, abre a nossa mente, nos enche da sua graça, nos dá entendimento e sabedoria, mais e mais, Pai, espiritual, para que possamos, Pai, passar para os outros aquilo que o Senhor nos ensina, Pai. Abençoa cada participante. Abençoa, Pai, hoje, um rapaz chamado Medeiros, que está Aleluia, participando pela primeira vez conosco, Pai. Derrama sobre ele a tua graça, a tua unção, cobre ele com teu manto, Pai. Aviva ele, dá ele entendimento, sabedoria espiritual, capacita ele a estar no nosso meio, Senhor. Amém. Para que Aleluia. possamos, Senhor, sentir a tua presença junto com ele. Abençoa a Ruth, a Tamires e todos aqueles, Senhor, que vai participar desse devocional. Abençoa, Pai, Jurandir, a sua esposa, seus filhos, e abençoa meus filhos, Pai. Quero te pedir em especial pelas minhas filhas, Pai, a Débora, a Diane, Senhor, está em Portugal, Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, abrindo uma porta de emprego, Senhor, para ela, Pai. Oh, Pai, abençoa aquela menina, Senhor, ela precisa, Senhor. Abençoa, Senhor, também, Pai, a Jéssica, Pai, a Jéssica. Parece que falta um parafuso nela, Pai, mas o Senhor, Pai, o Senhor, Pai, visita ela, Pai, transforma a mente dela, o coração dela, Pai. Não abandona ela, Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor não é surdo, Pai, que o Senhor ouve as nossas orações, Pai. Então, Senhor, sê comigo, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, hoje é o Sofonias 3, né? Isso, o castigo de Jerusalém, a promessa feita aos fiéis, né? Olha só, o castigo de Jerusalém, a promessa feita aos fiéis, quer dizer, há um castigo, Amém. mas a promessa feita, essa, Deus não se esquece. Amém? Capítulo 3. O futuro de Jerusalém. Aí da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve ninguém e não aceita a correção. Não confia no Senhor. Não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha. Mas o justo não se envergonha da sua injustiça. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas.
Suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, ninguém. Eu dizia, Amém. capítulo 7, versículo 7. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra está consumida pelo fogo do mau zelo. Porque não? Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que eu sirvam com o mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos ardores, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersa, me trarão sacrifício. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberberás no meio do Monte Santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. E permanecente de Israel não consentirá iniquidade, nem profetirá mentira, e não e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deleitar-se-á, e não haverá quem o espante. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor seu Deus está no meio de você, poder, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Congregarei os que estão entristecidos, por se acharem afastados das festas solenes, esses que são do seu meio, e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que a afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra, em que foram envergonhados naquele tempo. Farei com que vocês voltem e recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Então, bom, o Mário saiu. Aqui é o capítulo 3 de Sofonias, né? Ele vem trazendo ainda algo de juízo com respeito ao comportamento do povo e vem trazendo uma parte aqui de esperança, né? Só recapitulando, Sofonias, então, ele veio trazendo uma palavra a respeito do reino do sul, né? Ele veio falando aqui a respeito de Babilônia, como ela levaria cativo o povo de Israel, o juízo que seria sobre Judá, na verdade, né? Israel a Síria já havia levado cativo o povo lá de Israel, de Samaria, aqui o povo de Judá, né, o povo de Jerusalém, seria então levado por Babilônia. E nesses textos, o Senhor, então, o profeta Sofonias, ele escreve falando a respeito disso, né, pro povo. Sofonias, ele foi contemporâneo ali de Ezequiel e de Jeremias, que também escreveram sobre essa opressão que viria da Babilônia, e a gente vai até ler alguns versículos aqui daqui a pouco,
falando sobre isso, né? Mas ele fala, ai da cidade opressora, rebelde e manchada, que não atende ninguém. Ele está falando exatamente sobre Jerusalém. No capítulo 2, ele fala ali sobre a Etiópia, ele fala sobre os filisteus, ele fala sobre Amon, ele fala sobre a Síria, sobre governos que teriam o juízo do Senhor, porque se levantavam contra Israel, que eram governos maus, governos idólatras, e que não tiveram misericórdia de Israel. Mas aqui, de Judá, mas aqui ele está falando a respeito de Judá, né? A respeito de Jerusalém. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada, que não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor e nem se aproxima do seu Deus. Então, estão desviados aqui, a bem da verdade, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, né? Mas é isso, né? Eles estão totalmente afastados aí dos princípios de Deus, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos, né? E aqui é interessante que Sofonias, é, 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 ele, o texto dele, né? Ele é muito parecido, né? Muito parecido demais, assim, com o texto de Ezequiel. Vamos ler o livro de Ezequiel ali, capítulo 22, o verso 23 ao 30. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a essa terra: você é terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Há no meio dela uma conspiração dos seus profetas. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram pessoas, se apossam de tesouros e coisas preciosas, multiplicam as viúvas no meio delas. Os seus sacerdotes transgrediram a lei e profanaram as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados e assim sou profanado no meio deles. Os seus líderes no meio delas são como lobos que arrebentam a presa, que derramam o sangue para destruírem vidas e ganharem lucros desonestos. Os seus profetas cobrem isso com cal, tendo tido visões falsas e predizendo mentiras. Dizem assim, diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O povo da terra pratica extorsão e anda roubando, fazendo violência aos pobres e necessitados, e injustamente oprimem os estrangeiros. Aí ele avança no versículo 30 que diz: Procurei entre eles um homem que se construísse a muralha, se colocasse na brecha diante de mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem. Então aqui é muito parecido o texto, né, de Sofonias e o texto de Ezequiel, e eles viveram numa mesma época, passaram por uma mesma situação e fizeram ali um paralelo, né? Então eles não podia ser o texto muito diferente, já que eles estavam falando de uma mesma coisa. E o que chama a atenção é que o profeta Ezequiel, né, que escreveu aqui, o Senhor ele fala do pecado no meio do povo, e é interessante que Ezequiel, a origem dele, ele era da tribo de Levi. Então ele era descendente do sacerdote. O pai dele era um sacerdote e ele conhecia ali o pessoal do sacerdote. E ele fala várias vezes aqui, né, que os sacerdotes eles estavam usando de engano, que eles estavam usando de mentira. Falou a respeito dos líderes. Sofonias aqui já era descendente da classe governante aqui, né? Ele é parente do rei. Então você vê que a sociedade antiga, né, de grande maneira, ela era constituída assim, a hierarquia, né? Você tinha o rei, você tinha os sacerdotes, você tinha ali o pessoal da guarda, você tinha os nobres ali, e aí você tinha o povo, né? O pessoal do exército, né? E depois o povo. Então aqui a classe da elite aqui, né? Os principais, eles estavam corrompendo o povo, estavam abusando ali, usando balanças enganosas, estavam matando os homens e abusando ali das viúvas, pegando as suas posses. E Deus não tem prazer nisso. Não era só uma questão de não seguir a religião, não era só uma questão de não praticar o que Deus ensinava, né? Deus estava preocupado também com essa questão social, né? De como eles estavam se prostrando ali de maneira indigna, né? De maneira corrupta. Então, no verso 13, ele fala, né? Os seus príncipes são leões rugidores no meio do povo. Os seus juízes são lobos no anoitecer que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Então, a gente fala assim, né? Às vezes, nós, de maneira parecida aqui, né? Nos dias de hoje, porque esse livro foi escrito, né,
lá 700 anos antes de 600 anos antes de Cristo. Então tem os 600 anos até chegar em Cristo e mais os 2000 e tanto que nós temos nos dias de hoje, né? Então tem 2.700 anos aí, praticamente, esse livro longe de nós. E a sociedade não mudou muito, não, né? A gente vê que a sociedade ela continua corrompida, né? Que os líderes continuam usando seus cargos para corromper o povo, para expoliar o povo. Eles estão no autogoverno e usam como se aquilo fosse terreno deles, né? Parece que eles não são eleitos para um determinado mandato, né? Parece que o governo é deles, está instituído para eles ali. E os profetas, né, usando de falsidade, falando aquilo que Deus não falou, também para tirar vantagem em cima do povo, né, para governar o povo, para tirar informação, enfim, para construir impérios aí. Tem muitos aí falando aquilo que Deus não falou, desvirtuando a palavra de Deus. E o Senhor diz que vai trazer tudo isso a juízo, né? Então, no caso de Judá, no caso do que aconteceu com Israel, veio um povo que foi usado para trazer juízo sobre eles como uma forma de castigo, né? E aí, à medida que o tempo da justiça de Deus ali passava, ele restaurava o povo novamente e o povo voltava à sua vida normal, até que acontecia deles se afastarem dos caminhos do Senhor, e aí isso acontecia de forma novamente, né? Então, o verso 4 ele diz: os seus profetas são levianos e falsos, os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei do Senhor, no caso, né? O que foi determinado por Moisés lá no Pentateuco, no Deuteronômio ali. O Senhor é justo no meio da cidade, ele não comete injustiça. Manhã após manhã, ele traz o seu juízo à luz e não falha. Então, Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que chama, Deus é aquele que orienta, Deus é aquele que quer nos corrigir, Ele quer o melhor para nós, Ele nos constituiu para que nós governássemos e reinássemos juntos com Ele. Mas acontece que nós nos desviamos, né? Nós nos afastamos desse propósito de Deus, nós nos afastamos dos objetivos de Deus. E o verso 7, eu acho que ele é o coração, assim, o cerne de todos os livros que nós estamos lendo aí nos últimos dias, dos profetas menores, né? Ele diz: eu dizia, certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim e aceitará a disciplina. Isso Deus dizendo que era o intuito, era o objetivo. E assim a sua morada não seria destruída, segundo o que eu havia determinado. Mas eles, no caso vocês, né, se tornaram cada vez mais corruptos em seus atos. Então, o objetivo de Deus nunca foi, né, permitir que o exército inimigo fosse lá e destruísse Israel ou Jerusalém. Nunca foi que nós passássemos algumas coisas que nós passamos nas nossas vidas, que vêm como consequência do nosso erro, do pecado, da semente que a gente lança, que às vezes não é boa. Então, o objetivo de Deus não era esse. Mas, como nós escolhemos caminhos diferentes do que foram traçados pelo Senhor, aí nós acabamos pagando pela consequência. Bom, então nós vamos continuar considerando aqui, agora, em Jeremias, capítulo 22, do verso 13 ao 17, que é muito semelhante ao que diz Sofonias, né, só para poder ilustrar, né, que o Senhor, ele fala aqui com respeito ao rei Jeoiaquim, que foi um mau rei. O pai dele foi um bom rei, mas ele foi um mau rei, né? E diz aqui na palavra do Senhor, do Jeremias, capítulo 22, verso 13 em diante. Ele fala: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar salário. Ai daquele que diz: edificarei para mim uma casa bem grande, com aposentos espaçosos. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Você acha que reinará só porque compete com outros o uso de cedro? Por acaso o seu pai não comeu e bebeu? Não praticou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe corria bem. Então aqui o Senhor está falando a respeito do rei Jeoiaquim. Ele está citando que ele é muito vaidoso, que ele confia na sua própria força, que ele quer demonstrar poder através da construção de palácios aqui, de casas grandes, mas que ele oprime o povo, né? Para ele viver nesse luxo, né? Ele estaria oprimindo a população. Ele não paga salário, né? E fica aí postando, né? Como se ele fosse grande coisa, né? E aí ele fala: o seu pai
Ele também não comia, o seu pai também não bebia, o seu pai não vivia bem, ele não tinha uma boa vida, e ele não praticou a justiça? Quer dizer, ele não ostentava, mas pagava todo mundo. Ele não ostentava, mas era considerado. Ele não ostentava, mas ele achou o livro da lei lá, junto com os sacerdotes que estavam perdidos na casa de Deus, que o sacerdote já não sabia nem onde que estava mais os livros da lei, e ele instituiu ali uma restauração da fé, né? Ele instituiu ali um culto, a Páscoa, coisas que não haviam sendo praticadas há muito tempo. E, só que o filho dele não seguiu esse caminho. Ele optou por um outro caminho e Deus está questionando ele, né? E ele falou assim: o seu pai não era uma pessoa boa? Então para ele tudo corria bem, porque ele era bom. Julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo corria bem. Por acaso não é isso o que se chama conhecer-me? Diz o Senhor. Então, a forma como nós agimos com o nosso próximo, a forma como nós agimos com aquelas pessoas que são nossas subalternas, aquelas pessoas que estão debaixo de ordem ou da nossa orientação, como os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com a sociedade de uma forma geral, a forma como nós tocamos o nosso negócio, tudo isso dá testemunho da fé que nós temos no Senhor, né? Tudo isso dá testemunho do Deus que nós servimos, né? O que não era o caso aqui de Jeoaquim, né? E aí o Senhor, ele diz aqui, né, no verso 17, mas os seus olhos e o seu coração estão voltados somente para a ganância, para derramar sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, não o lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai majestade. Como se sepulta um jumento, assim você será sepultado. Então, era isso, né? A maldade no governo, a maldade no sacerdócio ali, no serviço do Senhor, a maldade de algumas pessoas com respeito ao não serviço de Deus também, né? As pessoas estavam afastadas dos caminhos de Deus, e é por isso que vem essa questão do juízo, né? Até que a causa desse povo fosse julgada. Aí o Senhor vem no verso 8, a palavra de Deus, ele diz, portanto, esperem por mim, diz o Senhor, a salvação da filha de Jerusalém. Aqui Deus começa a falar com o pessoal que era fiel, as pessoas que eram fiéis, que estavam no meio do povo. Diz o ditado que o culpado paga pelo inocente, no sentido de estar junto ali, né? No sentido de que se um sofre, todo mundo sofre. Mas espiritualmente, cada um responde pelo seu pecado. Espiritualmente, cada pessoa responde pelo seu pecado, mas fisicamente, né? Às vezes o justo ele está no meio do ímpio e ele acaba sofrendo a mesma coisa que um sofre o outro, né? Mas aqui o Senhor diz, né? Ele traz uma palavra de esperança. Aqueles que são fiéis no meio do povo, aqueles que permanecerem fiéis, ele fala, portanto, esperem por mim, diz o Senhor, esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios naquele dia. Você não terá de se envergonhar de nenhuma das rebeliões contra mim, porque tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultavam no seu orgulho, e você nunca mais se orgulhará no seu santo monte. Mas deixarão no meio de você um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor, o remanescente de Israel. Não cometerá injustiça, eles não proferirão mentira, e a sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados e se deitarão, e não haverá quem os atemorize. Então, até aqui o versículo 13, a palavra do Senhor, ela nos diz que é como ali em Apocalipse, né? O Senhor, ele diz que o joio ali no meio do trigo, e tinha que deixar crescer os dois para que não arrancasse o trigo junto com o joio. Então ia chegar um momento, né, da colheita, e que quando fosse os anjos estivessem preparados para fazer essa colheita, ele colheria só o trigo. Quem é o trigo, né? Trigo são aquelas pessoas que estiveram fiéis aos princípios da palavra de Deus, são o remanescente do Senhor que cresceu junto com o joio ali, mas que não se afastou dos preceitos de Deus, que confiaram no Senhor, que tiveram o temor do Senhor, que
propagaram a sua palavra, né? Então, trazendo aqui para o Novo Testamento, né? São as pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como único, legítimo, suficiente, Salvador, as pessoas que vivem por esta palavra, as pessoas que se esforçam, né, para fazer a vontade de Deus. Não quer dizer que você não peque, não quer dizer que você não erre, não quer dizer que nós não venhamos a chatear ninguém, né, porque nós não somos perfeitos, nós somos pessoas que estamos sendo aperfeiçoados, nós vamos errar, nós vamos cair algumas vezes, mas com certeza estaremos confiados no Senhor e Ele há de nos levantar, né? Então, conforme foi dito lá em Miqueias, né? Miqueias no capítulo 7, dizia lá, né? Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. E eu verei a minha inimiga sendo pisada como a lama das ruas. Né? Mas por quê? Porque nós temos esperança, queridos. Nós temos esperança no Senhor. Então, não sei, de repente você está passando por uma dificuldade, você está passando por um problema, você se afastou da igreja, você se afastou do Senhor Jesus, você está entristecido, né? Tem alguma doença que você não entende por que está acontecendo aquilo, que você tem orado e não tem alcançado. N coisas podem acontecer para que nos afastem aí, de alguma forma momentânea, né? Do prazer, do gozo, da alegria de estarmos a serviço de Deus. De repente a gente está indo ali de uma forma forçosa, está indo ali porque, mesmo sem querer, às vezes, né? Fazendo uma coisa mecanicamente, mas o Senhor diz na sua palavra que o seu remanescente, né, seria restaurado, seria resgatado, e no tempo certo, o que o Senhor faz agora, talvez nós não entendamos agora, mas nós entenderíamos depois, né? Então, nós estamos vendo a palavra aqui de Sofonias, dos profetas menores, aí 2000 anos, né? Depois que essa palavra foi escrita, 2.700 anos em alguns casos aí, e nós sabemos que o Estado de Israel sofreu muito, né? O povo judeu sofreu muito, e para falar do tempo moderno aqui, né? A gente viu aí na Segunda Guerra Mundial, né? Mas eles estão constituídos ali. Não quero minimizar o sofrimento do povo, misericórdia, pelo amor de Deus, nada disso. Mas a gente olha os povos antigos, alguns desapareceram, né? Eles estavam misturados, foram aglutinados com outros povos. As grandes civilizações passaram, tanto a Babilônia quanto a Síria. Outros impérios surgiram, mas Israel está constituído lá, no lugar em que o Senhor preservou, no lugar que o Senhor quis que eles ficassem. O remanescente do Senhor está lá, independente da opinião de A, independente da opinião de B. O nosso Deus, ele é o Senhor da história, e as coisas acontecem da forma como ele determina. E do mesmo jeito que ele domina a história mundial, e ele domina a história de Israel, ele cuida da história da igreja, e individualmente ele cuida da minha, e ele cuida da sua história. Então, voltando aqui ao versículo 7, né? Eu dizia, certamente você, Jerusalém, ou certamente você, Mário, ou certamente você, Tamires, certamente você, Ruth, certamente você, Jurandir, certamente você, Medeiros, né? Certamente você viverá em temor diante de mim, porque esse é o plano de Deus, né? E aceitará a disciplina do Senhor, e assim a sua morada, ela não será destruída, né? Essa é a promessa de Deus para nós e para aqueles que estiverem aí nos ouvindo, quando estiverem ouvindo, quando for ouvir, né? Você está dentro desse plano de Deus. Essa é a vontade de Deus, né? Para as pessoas, que nós estejamos ligados no Senhor, que nós estejamos em temor diante dele, que nós estejamos aceitando a sua disciplina. E por outro lado, também é a conclusão para aquele povo naquela época e para nós aqui, caso não saiamos dessa cobertura, né? Caso nós não estejamos debaixo dessa guarda do Senhor, né? Eu lembro que quando o Senhor Jesus, ele olhou para Jerusalém, né? E ele falou assim: ó, Jerusalém, que matas os teus profetas, quantas vezes eu quis guardar você debaixo das minhas asas aqui, como dos meus braços, como a galinha faz com os pintainhos, e vocês não quiseram, né? Então, é isso, o Senhor, ele nos quer debaixo do seu braço, o Senhor nos quer ali junto com ele, o Senhor nos quer a seu serviço e ao seu prazer ali, né? Junto, reinando, governando junto com ele, buscando a sua presença. Mas às vezes nós tomamos caminhos diferentes, da mesma forma que esse povo na antiguidade tomou caminhos diferentes. Mas o Senhor, ele tem algo melhor para aqueles que permanecem fiéis a ele e fiquem aí grudado na árvore, né, na figueira, que nós sejamos esses galhos aí, que possamos dar frutos na época própria, conforme o Salmo
primeiro ali, né? Que nossas folhas não caiam, né? Mas aqui diz a palavra assim: cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você. Então, olha só, era para durar mais tempo, mas o Senhor usou de misericórdia, né? Então, se nós reconhecermos a correção de Deus, se nós reconhecermos aí o que o Senhor tem para nós, se nós reconhecermos aí a lição que ele queria aplicar, o que ele queria ensinar, né? O tempo da correção pode até ser abreviado, né? Porque nós aprendemos, ou ele pode ser estendido se nós formos teimosos, né? A ideia não era que Jerusalém ficasse 40 anos no deserto, né? A ideia que Jerusalém não, que o povo de Jacó, né? Eles não era a ideia que eles ficassem 40 anos. Jerusalém é um lugar, né? Não é a ideia que o povo ficasse ali sobre a batuta ali de Moisés e depois de Josué, né? Era ficar menos tempo, mas por circunstâncias que não eram as melhores, eles acabaram pagando mais tempo no deserto até que uma geração inteira perecesse, né, e fosse renovada. Então, que nós possamos aí reconhecermos a glória de Deus, a sua correção, e que nós possamos sermos colocados aí, né, no lugar que o Senhor deseja para nós, ainda na nossa geração, né, que não seja só para os nossos descendentes. Então, o Senhor retirou as sentenças que eram contra eles, no caso, né, afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor seu Deus está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por sua causa. Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eis que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que te afligiam, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos, farei deles um louvor e um nome em toda a terra, em que foram envergonhados naquele tempo. Farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Eu me lembrei de um texto aqui, né, em que Davi, quando ele foi constituído rei, e ele gostava muito do filho ele gostava muito de Jonathan ali, né, que era amigo dele mesmo ali, ligado, né? E Jonathan tinha um filho e o filho caiu do colo da babá e ele ficou coxo, né? Ele não poderia se sentar na mesa do rei segundo a tradição da época, porque ele tinha uma deficiência, na verdade. E aí Davi falou assim, não, ele vai sentar aqui na mesa, né? E mandou que, que a babá, né, levasse e colocasse ele sentadinho na mesa lá, por amor a Jonathan. E tudo que era do pai dele era para ser restaurado para ele, né? Apesar dele não gostar do pai de Jonathan, não gostar dele, né? Saul, né? Perseguia Davi, queria matar Davi. Pelo certo, era para Jonathan ele ser rei no lugar de Davi, né? Porque se era uma descendência direta, Saul era o rei, se ele faltasse, Jonathan assumiria. Mas Jonathan não tinha isso no coração, né? Ele entendia, né, que Deus era o soberano, que Deus era o Senhor, e que se Davi era o homem que Deus escolheu, que Davi governasse, né? E Davi, quando ele sentou à mesa lá, ele não se esqueceu disso, né? Mesmo que houvesse uma lei que impedisse o jovem de sentar na mesa, ele mudou a lei. Né? Então, nós nos sentaremos à mesa do Senhor, mesmo que nós nos sintamos aí, ou mesmo que de alguma forma nós estivemos em alguma dificuldade, ou tivermos aí uma deficiência, mesmo que nós não nos achemos justos, porque o Senhor, Ele sonda os nossos corações, mesmo que a gente ache que Deus não tem olhado, que nós estamos largados, que nós estamos afastados, o Senhor vai mandar buscar, porque Ele olha por toda a terra e Ele sabe quem são os dele, né? E ele cuida e ele coloca no lugar de honra, né? O homem pode não valorizar, às vezes a família pode até não valorizar, mas o Senhor, ele não deixa cair nada, né, em branco, né? O Senhor, ele cuida. E
visita aqui aqueles que nos afrontam e pesa, né, sobre esses que estão aí cometendo injustiças sobre mim, sobre você, sobre os servos do Senhor espalhados aí pelo mundo, né? Igrejas que estão sendo perseguidas por outras religiões, que estão sendo perseguidas pelo Estado, pessoas que estão sendo perseguidas aí por sua fé, pessoas que estão entristecidas às vezes dentro de casa, né? Porque optou por Jesus e a família segue um outro caminho e essa pessoa também é oprimida, muitas pessoas até colocadas para fora de casa, né? Ou você aceitou a Jesus e o resto da família não aceitou e ameaça você com qualquer coisa que acontece, né? Qualquer coisa que acontece, ameaça com divórcio, ameaça com mandar embora, ameaça com expulsar e diz que você está ali de favor e que não sei o quê, com chantagens, né? Meu querido, fica firme no Senhor, porque o Senhor ele vai enxugar a tua lágrima, o Senhor ele vai curar as suas feridas, o Senhor ele vai te colocar no lugar de honra, porque isso é o que está contido na palavra dele. Não estou aqui inventando profecia para você, eu estou aqui interpretando o que diz a palavra de Deus. Então receba o que diz a palavra, receba o que orienta o texto das Sagradas Escrituras e confia, né? Confia, porque no tempo certo você há de surpreender com o que o Senhor ele vai fazer, né? E vai enxugar de todo o rosto, né? Toda lágrima. E nós estaremos ali gozando com o Senhor de todas as suas bênçãos. Alguém tem algum comentário? Podemos ler uma outra referência? Vamos ler Jeremias 31, do 31 ao 34. Mais um texto aqui de alguém contemporâneo de Sofonias. Capítulo 31, do verso 31 ao verso 34, diz assim a palavra de Deus: Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Não, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor. Então, queridos, é isso. O Senhor ele quer imprimir nos nossos corações uma nova fé, não segundo a que foi plantada lá atrás, porque nós fomos enxertados, né, nessa árvore, né? O Senhor chamou o povo de Israel para que eles fossem nação santa, povo eleito, povo adquirido, né, para pregar aí o evangelho. E nós fomos enxertados a partir do momento que eles rejeitaram a visitação lá do Messias, né? E abriu-se esse parênteses da graça ao qual nós estamos vivendo agora. E o Senhor, ele tem tratado com a igreja dele. E nós, enquanto igreja, né, falhamos em alguns aspectos, é verdade, né? A semelhança do que aconteceu com Israel, porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas, nós somos homens, e os homens são imperfeitos, os homens erram mesmo, nós somos gananciosos, nós, né, não somos hospitaleiros muitas vezes, é necessário que nós tenhamos aí um reavivamento, conforme diz na palavra do Senhor, né? Ó Senhor, aviva a tua obra, em meio aos anos faze-a conhecida, de tempos em tempos a gente precisa de um despertamento e de um avivamento, porque o velho homem, né, ele tá ali, né, nós precisamos mortalizá-lo ali, mortificá-lo a cada dia, né, porque nós temos essa natureza, né, essa natureza humana, essa natureza pecaminosa e essa natureza espiritual, e aquele que a gente alimentar mais, a gente alimentar melhor é o que vai ganhar.
né? Então, se nós estivermos aqui ligados no Senhor, se nós estivermos aqui olhando para o Senhor, no autor e consumador da nossa fé, se a gente estiver orando, se a gente estiver consagrando a nossa vida, se a gente estiver lendo a palavra, se nós estivermos ouvindo a palavra, se nós estivermos ouvindo a exortação do Senhor, o homem espiritual ele vai ser alimentado e ele vai estar mais forte. Mas se por outro lado a gente deixar a Bíblia de lado, nós não ouvirmos a palavra de Deus, nós não meditarmos nas Sagradas Escrituras, nós ficarmos ouvindo lá, olhando o que vem no Olerite, se a gente ficar olhando, né, quanto que a gente pode tirar de lucro, se a gente só ficar olhando essas coisas, é claro que o homem carnal ele vai ganhar. E aí nós vamos querer aparecer igual o rei Jeoiaquim ali, né? Você vai querer construir uma casa toda espaçosa, toda grandiosa e ainda vai pintar de vermelho, que é para todo mundo ver de longe, né? Não, olha lá, olha a casa do rei lá, né? Só que você não paga o salário do seu empregado, só que você não paga o seu imposto, só que você, enfim, né? Tantas coisas que podem aparecer aí na cabeça de vocês, que vocês vão saber melhor do que eu. Nós não estamos aqui para ostentar, né? Nós estamos aqui para viver o evangelho. Nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor em santidade, em honestidade, sabendo que nós somos falhos, que nós somos limitados e que se a gente alimentar o velho homem, coisas ruins vão acontecer como consequência do pecado. Não é porque Deus é ruim e quer te castigar, é porque a semente é ruim, né? Você plantou uma semente ruim, vai nascer coisa ruim. O inimigo anda ao redor buscando quem possa tragar, é isso. Se a gente dá mole, o inimigo vem, né? Você vai dormir com o portão lá, a muralha tá toda lá, né? Mas o pessoal esquece de fechar o portão, o inimigo entra, é assim que funciona, né? Então, que nós possamos vigiar, que nós possamos estarmos aí cuidando das coisas do Senhor, nós possamos estarmos cuidando das coisas da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, que nós possamos estarmos ensinando pelo exemplo, não só por falar, né? Porque às vezes a gente fala, eu falei para o meu filho, eu falei para minha filha, eu falei, né, para o meu parente, falei para o meu cunhado, para minha esposa, falei, mas não dá exemplo, cara. Você não vive aquilo que você tanto fala, né? E aí alguém diz o seguinte, né, que o comportamento da gente fala tão alto que às vezes as pessoas não escutam as nossas palavras, né? Por quê? Porque o comportamento está, né, falando muito alto, e é o contrário do que a boca diz, né? Então a sua boca só move, né? E sem sabedoria você multiplica a palavra ali, né? Por quê? Porque ele não combina com o comportamento que às vezes nós estamos tendo, né? Então que nós possamos aí vigiar, orar e confiar no Senhor a tempo e a fora de tempo. Alguém gostaria de fazer um comentário? Eu gostei hoje, seu Jurandir, que o senhor falou sobre Ezequias, né? Que ele veio e também falou na mesma época que Sofonias falou. E os dois tinham a mesma autoridade, né? A autoridade de que eles eram da realeza, do governo, como o senhor falou, né? Porque naquela época era igual o senhor disse, eram os reis, os filhos dos reis, os levitas. Essas pessoas eram as pessoas que governavam. Os levitas dando a palavra de Deus, os reis a legislação, e assim era. Então, duas pessoas de dentro da casa, que é da onde vinha as leis, foi quem levou a palavra e ainda assim tiveram dificuldade, né? Pessoas com autoridade e ainda assim não foram ouvidas como deveria ser. Eu achei interessante que, ao mesmo tempo, era duas pessoas da realeza, duas pessoas do poder de lá de dentro, mas que até essas pessoas que no meio de tantos corrompidos se levantaram pessoas que ainda não eram corrompidas, né? E ainda trouxe essa palavra. Então, há esperança para a gente, para o mundo, que, tipo assim, no meio da podridão ainda pode se achar um justo, né? Uma pessoa que pode levar a palavra do Senhor, que ama o Senhor, que quer que as coisas se faz bem. Eu achei muito bom. Muito obrigado pela comparação, obrigada por trazer essa parte. Alega meu coração conhecer um pouquinho mais e ouvir um pouco mais.
eu fico feliz. E eu não sou uma estudiosa ainda, mas estou no caminho. Então, aprender assim é muito bom, saber que, né? Ao mesmo tempo tinha outros livros e as histórias se completam. Eu estou satisfeita. Muito obrigada. Amém, glória a Deus. Estamos aqui para essa troca mesmo, né? Para um ajudar o Né? outro aí. Senhor Deus e Pai, louvado seja o seu nome, Senhor. Agradeço, Senhor, por esse dia que para alguns está somente iniciando, para outros já iniciou algumas horas antes, Pai. Eu te peço, Jesus, que o Senhor seja com todo o seu povo, Pai, com todo aquele que clama e pede pelo o Deus que conhecemos, o nosso Deus, o Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai. Senhor, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que cremos, esse é o Deus vivo, esse é o Deus forte, esse é o Deus que livra, o Deus que cura, o Deus que salva. Deus, é a Ti que estamos aqui, Pai, agradecendo por esse dia, agradecendo, Senhor, por todas as vidas, Senhor, também, Jesus, colocando nas Suas mãos aqueles, Pai, que perderam seus entes queridos. Ó Senhor, vai de encontro com eles, conforta o coração deles, porque Deus, só o Senhor e quem já perdeu sabe como essa dor é ruim. Então, Pai, que o Senhor possa acalmar os nossos corações, os corações daqueles que tiverem aflito, abatido, Senhor, que o Senhor possa confortar, levar amor, que o Senhor leva, Senhor Jesus, as pessoas que vai trazer uma palavra e confortar o coração deles, ao redor deles, Pai, capacita, Senhor, a, colocando diante de Ti, Senhor Jesus, o seu Jurandir, que ele possa ir também, Senhor Jesus, e que o Senhor sabe, Pai, o que ele deve fazer, que o Senhor instrua ele, que ele faça segundo a Tua vontade, que ele possa, Senhor Jesus, com o abraço, com a presença dele, sarar ou trazer, Senhor Jesus, aquelas pessoas um pouquinho do seu amor, um pouquinho de conforto. Então, Deus, te agradecemos por isso, Pai, te agradecemos porque confiamos, Senhor, que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. Então, Senhor, eu te agradeço pela sua proteção, te agradeço, Senhor Jesus, por guardar toda a nossa família. Senhor, continue guardando nossos filhos, onde quer que eles estejam, Senhor. Vá ao encontro deles, restaura, Senhor Jesus, a sua vida com eles, que eles possam ser vivificados, Senhor, todos os dias, Pai. Todos os dias, porque eu sei, Pai, que nós, os pais, clamamos por eles, Pai. É porque também a tua palavra diz, Pai, que se eu sirvo o Senhor, eu e a minha casa pode servir o Senhor. Então, Pai, nós te pedimos, olha para a minha casa, Senhor. Dá a eles, Senhor Jesus, sabedoria. Dá a eles, Jesus, vontade de estar na tua presença, Senhor, de fazer o que é bom, de fazer o que é correto, Pai. Sabemos, Senhor Jesus, que os dias de hoje são maus, mas o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor nos livre de todo mal e nos dá também direção, Deus. Então, Deus, louvado seja o seu nome e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.